Módulo 55. Nacionalismo. O Cáucaso, os Balcãs e o País Basco. O Cáucaso. O Cáucaso é uma região considerada de limite entre a Ásia e a Europa, que fica entre os mares Cáspio e Negro. Essa região abrange os territórios da Rússia, Geórgia, Armênia e o Azerbaijão. No entanto, alguns consideram que as áreas de fronteira da Turquia e do Irã também pertencem ao Cáucaso. É uma região marcada por uma grande diversidade étnica e religiosa. Também é considerada estratégica, uma vez que é rica em jazidas de combustíveis fósseis. E no Cáucaso, uma das principais regiões de conflito é a Chechênia. Ela é uma das 21 repúblicas que compõem a Federação Russa, possuindo um relativo grau de autonomia, mas é atrelada ao poder central. Os conflitos lá datam ainda do período stalinista da União Soviética, quando o governo central desterrou um grande número de chechenos, enviando-os para outras áreas do país, com a finalidade de promover uma russificação da área. No entanto, com o fim da União Soviética em 1991, a região chegou a declarar sua independência, o que levou a Rússia a invadi-la e ser derrotada. Só que, em 1999, os russos novamente invadiram a Chechênia, desta vez com êxito, causando o crescimento de grupos terroristas na área. Um plebiscito chegou a ser realizado em 2003, questionando sobre a subordinação chechena à Rússia, e nele ficou aprovada a subordinação a Moscou. Apesar disso, ocorreu na região uma escalada do terrorismo. Os conflitos são intensificados ainda por questões religiosas, uma vez que 90% da população chechena é de islâmicos, e grupos fundamentalistas buscam implantar a Sharia, ou lei islâmica, na região. Outras partes do Cáucaso também apresentam instabilidades, como o Daguestão, a Ingushétia e a Ossétia do Sul. Esta última foi a causa de um conflito entre Rússia e Geórgia no ano de 2008. A Geórgia foi derrotada e obrigada a reconhecer a independência da Ossétia do Sul, o que fez com que ela rompesse as relações diplomáticas com a Rússia e fechasse suas fronteiras terrestres. Os Balcãs. Assim como os Balcãs, o Cáucaso também é uma área de relevo montanhoso, no sudeste europeu. A formação de uma identidade nacional na região data ainda do século VI, quando povos eslavos se estabeleceram lá. No entanto, a formação de um estado na região foi impossibilitada, porque durante vários períodos ao longo da história, ela esteve subjugada por outros povos. Durante o período de controle de um deles, os turco-otomanos, boa parte da população dos Balcãs se converteu ao islamismo. Ainda assim, existem importantes comunidades cristãs, como a católica, os croatas e a ortodoxa dos sérvios. Só que no ano de 1929 surgiu a unificação da região, a Iugoslávia, a fusão dos reinos da Sérvia, Croácia e Eslovênia. Posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia teve seu território dominado pelas tropas do Eixo. Elas foram expulsas sob a liderança do militar socialista Josip Broz Tito. Após expulsar os invasores, Tito se tornou governante. No entanto, seu governo teve um caráter autoritário, pois ele buscou sufocar os anseios de independência das diferentes regiões iugoslavas. Todavia, seu carisma garantiu a ele o apoio do povo, caracterizando-o como um líder conciliador que conseguiu contornar as diversidades étnico-religiosas. Tito faleceu em 1980, e após a sua morte, os nacionalismos se acentuaram e o separatismo se tornou cada vez mais provável, porque os líderes que o sucederam não tiveram a mesma capacidade de conciliação que ele. No ano de 1991, a Croácia declarou a independência da Iugoslávia, tendo sido invadida por milícias sérvias no ano seguinte. Esse conflito só se resolveu em 93, com a intervenção da ONU. Também em 92, os territórios da Bósnia e Herzegovina foram invadidos pelos sérvios, que a ocuparam até 1995. Esse conflito teve um caráter de genocida, uma vez que os sérvios, que são ortodoxos, promoveram o massacre dos bósnios, que são muçulmanos. Em 1995, as forças da OTAN interviram na região, que levou à assinatura do Acordo de Dayton. Por ele, o território bósnio foi dividido em dois, a República da Sérvia e a Federação Bósnia, sendo a presidência compartilhada por um sérvio, um croata e um bósnio muçulmano. Além disso, vários líderes da invasão sérvia, como Slobodan Milosevic e Ratko Mladic, foram julgados por crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional. O País Basco. O País Basco é uma região localizada entre o norte da Espanha e o sul da França.
Ela possui características culturais próprias, como o idioma euskara, que é diferente de todos os outros idiomas do tronco indo-europeu. Sua população é de mais de 2 milhões de pessoas na Espanha e de 300 mil na França. Durante a ditadura de Francisco Franco, entre os anos 1939 e 1973, as identidades locais dentro da Espanha foram reprimidas e a identidade castelhana foi imposta. Nesse contexto, houve uma intensa perseguição ao povo basco e à sua cultura. Como resposta, foi fundado o ETA, o Euskadi Tá Askatasuna, ou Pátria Basca e Liberdade, um grupo que partiu para a luta armada, que se tornou intensa no final da década de 1980. A luta do ETA contra o governo central prevaleceu mesmo após a aprovação de uma constituição que garantia maior autonomia ao País Basco, sendo que ela se concentrou na Espanha, uma vez que a parte francesa do País Basco era utilizada apenas como refúgio dos terroristas. No entanto, a partir da década de 1990, o governo francês passou a colaborar mais com o governo espanhol, o que levou à prisão de vários líderes bascos. Em 2000, um partido basco foi declarado ilegal, o Batasuna, ou Unidade, e em 2006 o ETA declarou um cessar-fogo permanente, o que estimulou o governo central a negociar com os bascos. Já no ano de 2007, os bascos planejavam realizar um referendo sobre a separação do país, mas a iniciativa foi barrada pela Corte Constitucional Espanhola. Finalmente, no ano de 2011, o ETA anunciou o abandono definitivo da luta armada. E, no ano seguinte, o Partido Nacionalista Basco foi o vencedor das eleições regionais, defendendo uma plataforma de inclusão na Constituição Espanhola do direito de decidir, nas regiões autônomas, se permanecem ou não sob o domínio espanhol.